Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão do material que eu já disponibilizei na plataforma. O que nós estamos estudando? Leis de Newton, tá? Dentro de dinâmica, Newton criou 3 leis. A primeira lei, que a gente chama de lei da inércia, o que Newton diz na lei da inércia? Eu vou ler o enunciado e depois eu vou explicar para vocês. Considere um corpo não submetido à ação de nenhuma força. Nessa condição, esse corpo não sofre variação de velocidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o corpo está parado, a tendência é ele permanecer parado. E se um corpo está em movimento, a tendência é ele continuar em movimento, ao menos que uma força externa entre em ação nesse corpo. Bom, essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é a lei que a gente chama de equação fundamental da dinâmica. Ele diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração do corpo, tá? Essa é a segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton é conhecida como lei da ação e reação. O que é a lei da ação e reação? Newton diz que se eu aplicar uma força no corpo, o corpo aplica a mesma força em mim. Então, a força aplicada no corpo, ela é devolvida por esse corpo para quem aplicou a força, tá? É lei da ação e reação. As forças têm mesma intensidade, porém sentidos contrários. Bom, essas são as 3 leis de Newton que eu já disponibilizei no material. Hoje nós vamos ver um exemplo que envolva a segunda lei de Newton. Então, deixa eu apagar aqui. Minha gatinha está brincando para lá e para cá, correndo, pulando. Faz parte, né? Essas coisas de casa, de barulhos de casa. Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo vai estar no material dessa semana, de hoje. Vou botar na plataforma e eu vou resolver o exemplo aqui com vocês, tá? Então, o exemplo diz o seguinte: seja um corpo de massa 2 quilos. Então, eu tenho um corpo de massa 2 quilos, tá? Em repouso, apoiado sobre um plano horizontal e sob a ação das forças F1 e F2. Então, eu tenho aqui uma força F1 de 10 newtons e a força F2, que ele diz que é 4 newtons. Conforme a figura eu botei aqui para vocês. Letra A. Qual a aceleração adquirida pelo corpo? Bom, na letra A, ele quer saber a aceleração. Então, vou usar a segunda lei de Newton, tá? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Força resultante, nós já vimos também que é a força que está indo para o corpo, a força que está sendo aplicada ao corpo. Bom, se eu tenho uma força puxando o corpo para lá e uma força puxando o corpo para cá, a força resultante vai ser a subtração das forças. Então, é 10 menos 4, que dá 6. A minha força resultante é 6. Então, força resultante é 6. A massa é 2, que o problema me deu. A aceleração é quem eu quero descobrir. Esse 2 está multiplicando, eu jogo para cá dividindo. 6 dividido por 2 é igual a A. A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Desculpa aí a letra.
que o quadro... Tudo no improviso, né, pessoal? Bom, apliquei a segunda lei de Newton, tá? Eu queria saber a aceleração, eu tinha força resultante, eu tive que calcular, porque ele me deu duas forças de sentidos contrários, então é subtração. Então, diminuí 10 com 4, a minha força resultante é 6. E a massa, que é 2, joguei para cá dividindo. Essa é a letra A, tá? Entenderam? Quem tem dúvida, deixa a perguntinha lá na plataforma que eu respondo. Vou resolver agora a letra B. Tá? Eu já vi que a aceleração é 3. Essa aceleração eu vou precisar para usar agora. A letra B diz o seguinte: qual a velocidade após 10 segundos do início do movimento? Bom, falou em velocidade, eu vou usar aquela equaçãozinha lá do primeiro bimestre. Vovô ainda tenta. Quem lembra dessa equação? Pois é, ela a gente vai usar agora. Bom, eu quero saber a velocidade que o corpo vai assumir 10 segundos depois dele começar a deslocar, porque inicialmente ele estava em repouso. Se ele estava em repouso, a velocidade inicial é 0, tá? Ele estava em repouso, começaram a agir duas forças no corpo e aí ele andou. Bom, eu quero saber a velocidade. V igual 0. A aceleração eu já resolvi na letra A, que é 3. E o tempo é de 10 segundos. Depois de 10 segundos se movimentando, qual é a velocidade que esse corpo vai assumir? Então, ó, 0 aqui, 3 vezes 10, 30 metros por segundo. Tá legal, pessoal? Achei a velocidade do corpo 10 segundos após o início do seu movimento. Bom, esse exemplo eu vou deixar no material dessa semana, tá? Vou apagar aqui porque eu quero falar ainda sobre duas coisas importantes, aproveitando o gancho da segunda lei de Newton. Bom, duas coisas importantes é massa e peso. Quando eu pergunto para os alunos, qual a diferença de massa e peso? Os alunos ficam assim um pouquinho confusos, parece que é a mesma coisa, né? Parece que a definição é a mesma, mas não é. O que é a massa? Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então, se eu subo na balança e a balança registra 58 quilos, um pouquinho mais gordinha agora, né, com a quarentena, mas tudo bem. 58 quilos, aquele registro da balança não é o meu peso, é a minha massa. A balança está registrando a quantidade de matéria que eu tenho no corpo. A massa, ela não muda. Eu posso estar em qualquer localização, dentro da órbita da Terra, eu posso ir para a Lua, a minha massa vai ser sempre a mesma, tá? O que é o peso? O peso é uma força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo. Então, o meu peso, ele é dado pela massa vezes a gravidade. Na Terra, nós temos uma gravidade de aproximadamente 9,8 metros por segundo, tá? Então, alguns exemplos, alguns exercícios, livros, arredondam para 10, só para facilitar o cálculo. Então, se eu pegar aquele meu exemplo, que a minha massa tem 58 quilos,
58 vezes 10, o meu peso é de 580. Então, peso e massa são duas definições completamente diferentes. O peso, ele muda. Se eu for para a Lua, a gravidade na Lua é muito pequena. Então, meu peso já é outro. A minha massa não muda. A massa sempre é a mesma. Tá legal, pessoal? Então, olhando melhor essa segunda lei de Newton, vou deixar uma atividadezinha para vocês fazerem. Não vai ser pontuada, mas vocês deixem... Opa, um acidente. Vocês deixem as dúvidas lá na plataforma, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima!